Este país é a terra de Santa Cruz, lugar de fé profunda e devoção mariana. São João Paulo II. Antes de começarmos esta incrível história, gostaríamos de pedir que você se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Assim você nos ajudará a continuar produzindo vídeos especiais para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. A história do catolicismo no Brasil começa com a chegada dos portugueses. A expedição de Pedro Álvares Cabral carregava no mastro das caravelas a cruz da Ordem de Cristo, estampada em vermelho nas velas brancas. Uma das motivações das navegações portuguesas foi o espírito missionário. Em especial, os jesuítas e os franciscanos viajavam por vários lugares do mundo, chamando os povos à conversão. O catolicismo no Brasil se inicia no empreendimento de Cabral. Sua expedição partiu após a bênção do rei Dom Manuel e sob as preces da população portuguesa. 200 homens zarparam rumo ao Novo Mundo, dentre os quais 7 eram frades franciscanos missionários e 9 eram sacerdotes. Uma das motivações da viagem era a missão apostólica de batizar os povos e anunciar o Evangelho a todos. O primeiro monte avistado nas terras brasileiras foi denominado Pascoal, em referência à Páscoa de Jesus. Com a terra não foi diferente. Acreditavam ter descoberto uma ilha e a batizaram de Vera Cruz. Quando descobriram que na verdade estavam em terra continental, batizaram-na de Terra de Santa Cruz. É comum que a história da chegada dos portugueses se resuma apenas a uma intenção mercantilista. Mas os documentos da época relatam mais do que uma simples busca por especiarias e matéria-prima. Na Carta de Descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu: Até agora não pudemos saber se há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. O catolicismo no Brasil tem em um de seus marcos o fato de que os navegadores celebraram uma missa logo que pisaram no novo continente. A celebração da missa em ação de graças pelo sucesso da viagem, a primeira celebrada no Brasil, foi feita pelo Frei Henrique de Coimbra. Os documentos da época contam que os portugueses celebraram a liturgia junto aos índios no litoral brasileiro. Portugueses e indígenas ainda não sabiam a língua um do outro e mal entendiam o que se passava. Culturas diferentes chocavam-se naquele momento. Isso, porém, não os impediu de instalar um altar e ali rezar a missa. Os navegadores relatam que os índios admiraram todo o processo com certo espanto e curiosidade. Alguns nativos até se ajoelharam e imitaram os gestos dos navegadores. O contato entre portugueses e indígenas ficou marcado pelo interesse e curiosidade. Depois da segunda missa celebrada em solo brasileiro, instalaram um grande crucifixo simbolizando a salvação que vem de Cristo. Este foi o batismo das terras brasileiras. Após a primeira missa, foram necessários vários sacrifícios para expandir a fé em um território inóspito. 7 frades franciscanos foram os responsáveis designados para expandir a fé católica no Brasil. A missão era árdua. O território era uma grande mata desconhecida. Os nativos indígenas não falavam o português e alguns praticavam o canibalismo. A antropofagia, comer carne humana, é considerada uma prática tradicional indígena. Alguns argumentam que isso deve ser respeitado. Outra prática que atenta contra as vidas é a do infanticídio, que algumas tribos praticam ainda hoje. Foram os franciscanos os primeiros mártires da fé no Brasil. Alguns religiosos derramaram o próprio sangue nessas missões evangelizadoras. O primeiro templo do catolicismo no Brasil também foi erguido pelos frades. A igreja foi erigida onde hoje é Porto Seguro e recebeu o nome de Igreja de São Francisco de Assis do Outeiro da Glória, construída no ano de 1503. Os franciscanos foram os primeiros responsáveis por ministrar os sacramentos e cuidar da vida religiosa católica no Brasil. Todavia, o grande triunfo missionário veio com os padres da Companhia de Jesus. Em 1549, os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Souza. Eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e tinham como principal missão a cristianização dos nativos e zelar pela igreja instalada no Brasil colonial.
Os capítulos dos jesuítas na história do catolicismo no Brasil foram páginas de grande heroísmo e progresso para a nascente nação brasileira. Além de conviver com os colonos em suas vilas, os jesuítas foram construindo as chamadas missões em territórios indígenas, aldeamentos onde viviam o cotidiano com os índios. Parte da vocação dos jesuítas está dedicada ao ensino. Logo de início, enfrentaram o problema da linguagem, uma vez que os religiosos não sabiam falar o tupi. O padre José de Anchieta escreveu: "A arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é considerada a primeira gramática da língua tupi. Graças às pesquisas de Anchieta, surgiu a língua geral, que foi um idioma que misturava o português com o tupi. Esse idioma chegou a ser a língua mais falada no litoral brasileiro. Além disso, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois, além da catequese que ministravam aos nativos, educavam também os filhos dos colonos. Para que isso fosse possível, esses padres criaram colégios em diversas partes do Brasil, como aconteceu na cidade de Salvador e em São Paulo de Piratininga. Outra importante função deles no Brasil foi a proteção dos povos indígenas. Boa parte dos colonos consideravam os indígenas seres inferiores, sem alma e, portanto, passíveis de serem escravizados. Os jesuítas se opuseram a isso, protegendo os índios, civilizando-os e ministrando a catequese. A ação dos jesuítas em proteger os nativos da escravização levou a coroa a determinar leis que permitissem a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, quando os nativos atacavam algum português. Por causa das leis que conquistaram, os jesuítas foram diversas vezes atacados e mortos em suas missões entre os séculos XVI e XVII. A Companhia de Jesus sofreu também com a perseguição promovida pelo Marquês de Pombal. O primeiro-ministro odiava a obra promovida pelos padres e desejava ver suas conquistas desfeitas. Por isso, proibiu a presença dos jesuítas em qualquer território português. Os que se negassem a sair eram presos e até condenados à morte. O catolicismo no Brasil e toda a colônia foram afetados drasticamente por essa medida. As principais consequências da expulsão dos jesuítas foram a inexistência de um sistema escolar no Brasil por 80 anos, a interrupção das missões que levavam à evangelização e à civilização aos índios, a volta da escravidão dos indígenas com a criação do Diretório dos Índios, a morte de diversos sacerdotes que se negaram a obedecer às ordens do Marquês. Embora esses grupos fossem perseguidos com violência e intolerância, a resposta dada foi diferente. Um dos grandes destaques do catolicismo no Brasil foi a propagação das obras de misericórdia e a criação de instituições destinadas a esse fim. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Foram criadas casas de misericórdia, orfanatos, irmandades, hospitais, asilos para auxiliar aos pobres em suas necessidades. Esse trabalho da igreja só foi possível por conta da disponibilidade de alguns cristãos em atender os mais necessitados. A ajuda material vinha daqueles que se dispunham a doar para essas causas. O Hospital Santa Casa de Saúde, por exemplo, é uma instituição de caridade que merece destaque. Sua fundação é incerta, pois desde 1545 existem relatos de que ela já operava. O cuidado com a saúde, o acolhimento e a educação dos órfãos, todos estes serviços eram feitos pela Santa Casa. Por anos, ela foi a única instituição oficial de saúde nas terras brasileiras. O trabalho das ordens religiosas alicerçou as bases necessárias para a edificação da obra do catolicismo no Brasil. Mas o período monárquico que se seguiu foi de tribulação. Para entender o catolicismo no Brasil no período monárquico, é necessário compreender o conceito jurídico de padroado. O padroado é o direito concedido pelos papas aos reis de Portugal de administrar os assuntos religiosos nas terras além-mar. Este direito começou a ser concedido no século XV, quando Portugal começou a expansão ultramarina. Como a expressão indica, trata-se de uma proteção, tutela ou apadrinhamento voltado para as questões eclesiásticas. Os reis são investidos de poderes para cuidar e administrar a igreja,
suas obras e membros nos próprios territórios além-mar, organizando e sustentando tudo o que a ela se relacione. O motivador da criação desse sistema é a falta de recursos da Igreja para sustentar a obra evangelizadora. Assim, a Igreja confia ao Rei o patrocínio e o sustento de sua ação. Há um compromisso entre o Estado e a Santa Sé de propagar a fé cristã e consolidar a Igreja. Inicialmente, o padroado previa que o rei poderia arrecadar dízimos e, com eles, sustentar as necessidades materiais da Igreja, organizar comunidades religiosas construindo igrejas, enviando missionários e sustentando tais empreendimentos. Porém, fazendo mau uso das premissas do padroado, os reis portugueses e imperadores brasileiros muitas vezes se intrometeram em assuntos eclesiais que não lhes competiam, praticando o regalismo. Ao revelar as origens e o desenvolvimento do catolicismo no Brasil, esta narrativa apenas começa a desvendar a rica tapeçaria da fé que permeou a história do país desde a chegada dos primeiros missionários com Cabral. A influência profunda da Igreja nas dimensões sociais, culturais e espirituais do Brasil é uma história de coragem, conflito e conversão que continua a ressoar em muitas facetas da vida brasileira hoje. Esta primeira parte de nossa série sobre o catolicismo no Brasil nos conduziu por uma viagem desde os primeiros passos dos missionários na terra de Santa Cruz, até as complexas interações entre a Igreja e o Estado durante o período colonial e monárquico. Testemunhamos o zelo evangelizador dos primeiros frades e jesuítas e vimos como suas missões moldaram o destino de um continente. Convidamos todos vocês a assistirem à segunda parte desta emocionante série, onde mergulharemos mais profundamente nos períodos subsequentes da história do catolicismo no Brasil. Vamos explorar as controvérsias, as conquistas e os desafios enfrentados pela Igreja em tempos de mudança e modernização. Continuaremos nossa jornada pela história, desvendando como a fé católica sobreviveu e se adaptou em meio a revoluções, invasões e a marcha constante da secularização. Meu Senhor e meu Deus, agradecemos pela chegada do catolicismo ao Brasil, com os exploradores portugueses, simbolizada pela cruz da Ordem de Cristo nas velas de suas caravelas. Pedimos que nos inspire a compreender e valorizar o zelo missionário dos jesuítas e franciscanos que se esforçaram para espalhar o Evangelho. Que a fé plantada naquela época continue a florescer em nossos corações, guiando-nos no caminho da verdade e da misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.